Uma greve, corações e mentes. 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 Aqui em Volta Redonda, que nós sofremos um massacre. Você sabe disso. Você sabe disso. Independente de quem saiu ganhando no final, nós mostramos e dissemos a eles, né? Nós fazemos revolução. Agora é coração na mão e fé na estrada, entendeu? Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e o silêncio da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. Jacques Le Goff. No final da década de 30, Volta Redonda era uma pequena localidade à beira do rio Paraíba do Sul. Sua origem data de 23 de outubro de 1926, com o nome de Santo Antônio de Volta Redonda, sendo ordenado como o 8º distrito da cidade de Barra Mansa em 28 de janeiro de 1944. Com o advento da implantação da grande indústria de base, com a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional em 9 de abril de 1941, Volta Redonda ganha o cenário nacional como palco de nossa Revolução Industrial e como exemplo do clássico operariado, modelo para o Brasil, e com a formação inédita de um modelo de cidade planejada voltada para interagir com as demandas oriundas da grande fábrica. O espaço urbano e o mundo laboral interagem plenamente sob os ditames da CSN e da Company Town. Quer dizer, a gente tem que entender a CSN como talvez a grande, em escala, grande indústria de base e a primeira indústria de base em escala largamente industrial no Brasil. Ela era a indústria de construir indústrias. É essa a função da indústria de base. Então, ela foi voltada para um perfil de produção que atendia trilhos e perfis, construção de galpões, fábricas e ferrovias. Ela atenderia a construção civil, de uma forma geral também, a linha geladeiras, fogões, que é o que a gente chama hoje de linha branca, com material zincado e com chapas finas, a indústria automobilística ou a indústria de caldeiraria em geral, né? Indústria moveleira e a indústria alimentícia no ramo da folha de Flandres para se fazer um enlatado. Então, diferentemente das outras siderúrgicas que vieram depois da CSN no Brasil, a CSN não tinha um perfil de atender só a 1 ou 2 ou 3 segmentos do ponto de vista do desenvolvimento. Ele atendia como um todo, como indústria de base, de certa forma plena, todo o perfil da indústria que seria criada no país. Começa a andar melhor a indústria de máquinas também para a agricultura. A gente começa a ter uma inserção inicial na agroindústria, que a agricultura vai aos pouquinhos mudando o seu perfil de produção. Tinha ainda
naquele momento, a necessidade de ter técnicos de fora para ensinar tudo. Muitos americanos, como é que a gente vai fazer linhas férreas? Como é que você vai fazer a base do equipamento? Como é que vai fazer a base do alto forno? Como é que vai fazer uma coqueria? Tudo isso foi trazido de fora e ensinado e treinado para os poucos técnicos qualificados que nós tínhamos disponíveis naquele momento. A Escola Técnica Pandiá Calógeras, olha, eu falo sem medo nenhum de errar. Talvez tenha sido, no Brasil, a escola que conseguiu desenvolver uma tecnologia siderometalúrgica, né? Não só siderurgia, mas metalúrgica também, e também metalmecânica, para o atendimento e para que seu modelo fosse, de certa forma, repercutido. Né? Então, nesse momento, o Atílio se espelha na proposta do Tony Garnier. Tony Garnier, que é uma proposta da Cité Industrielle, né? A cidade industrial do Tony Garnier, que ele imaginava uma cidade futurista, um viés socialista muito grande. Ele é um dos urbanistas utópicos e que ele imagina uma cidade industrial toda super organizada, com uns alojamentos todos específicos, né? A proposta do Tony Garnier era de habitações coletivas, né? A imagem, a piração dos modernistas era grandes edificações com habitações coletivas, coletivização do espaço completamente. O Tony Garnier propunha umas habitações multifamiliares menor, mas ainda assim a imagem era sempre da habitação multifamiliar. A construção da usina, né, e isso a gente pode perceber em todos os trabalhos recentes que foram organizados, que estudaram um pouco essa estrutura da CSN com a cidade operária. No primeiro momento de total mistura, de total envolvimento, né, você não consegue nem dividir o que era o operário, o que era a cidade, o que eram os dirigentes, o que era a planta siderúrgica, todo mundo envolvido nesse projeto, né, que foi fomentado a partir de discurso, de linguagem. Um outro momento, isso perdura ao longo de 2 décadas fortemente, os anos 40, os anos 50, os anos 60, né, umas 2 décadas, 3 décadas, e isso vai se dispersando quando a própria companhia vai se retirando como papel de provedora. Companheiro William! Companheiro Valmir! Companheiro Baone! Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. O final da década de 1970 é marcada por grandes lutas operárias. As greves do ABC paulista incidem duramente contra o regime da ditadura civil-militar. As lutas dos metalúrgicos do ABC se somam aos gritos de repúdio à carestia que assolava o país. As grandes manifestações dirigidas pela Igreja Católica Progressista, associações de moradores e operários, fazem eco à grande luta política pela anistia ampla, geral e irrestrita. Mas foram as poderosas greves dirigidas por Lula e companheiros que apontaram o caminho numa conjuntura repressiva, servindo de exemplo para os trabalhadores de todo o Brasil, inclusive para os metalúrgicos da CSN em Volta Redonda, que iriam, na década de 1980, consagrar o chamado novo sindicalismo autêntico e combativo. O homem era daqueles que falavam grosso, e falavam muito e falavam bem. Enfrentava patrões, peões, portões, canhões. Sua voz ecoava em
cada garganta daquelas ávidas de voz. E cada eco era em si a voz, e não apenas repetição de cartilhas empoeiradas vermelhas que se fazia decorar. Não sou muito a favor também de radicalismo do sindicato, não, tá? Muito a favor de parar empresas, essas coisas assim, não sou a favor, não. Mas a favor de invasão de indústria também pelo Exército Brasileiro, sou contra. Se a gente for tentar nomear, né, o conceito, você falou de sindicalismo autêntico, combativo, né, se encaixa naquele conceito, aquela autodenominação, né, de novo sindicalismo. Né? Então, os teóricos daquele momento, em atuação conjunta com os sindicatos, principalmente no ABC Paulista, isso vai se espalhar pelo país, não é só o sindicalismo metalúrgico do ABC, né, para outras regiões também, no Volta Redonda, no Rio Grande do Sul, tem em Minas, né, e se autodenomina novo sindicalismo, como se fosse uma coisa de rompimento com o passado do sindicalismo chamado de populista, ou vinculado ao populismo. O dito conhecido, né, sindicalismo combativo, em Volta Redonda tinha um outro predicado, podia-se dizer que ele era um sindicato cidadão, porque desde o início o sindicato daqui, e que é da região, né, porque não é só Volta Redonda, ele entrava em contato com os movimentos sociais, ele era presente nos bairros, fazendo reunião com as associações de moradores, e isso foi criando, sobretudo a partir da primeira greve, que foi em 84, até desembocar em 88, uma relação muito mais estreita do que sempre houve de qualquer sindicato com a população em geral. Eu dou um exemplo, o movimento negro passou a ter uma interlocução muito forte com os sindicatos, as lideranças negras nossas que atuavam aqui na cidade. O Lula emerge ali, não é só ele, é um grupo muito grande, ele emerge ali, aquilo vira uma greve geral naquela região, né, põe a ditadura ajoelhada, né, e depois tem aquela repressão muito forte sobre eles, né, mas eles não conseguem, né, fazer como fizeram em 68, com Contagem e Osasco, né, não tinha mais espaço político para a ditadura reprimir como pretendia. Agora, aqui em Volta Redonda, para a gente falar, para comparar, primeiro a gente tem que mostrar como é que foi formada a classe operária em Volta Redonda. Aqui há uma identificação muito grande dos operários com a usina siderúrgica, havia, né, com a usina siderúrgica. Aquela visão da CSN mãe, da família siderúrgica, isso era muito forte para as primeiras gerações de operários que aqui se instalaram. Então, não foi só construir uma siderúrgica, foi construir uma cidade para atendê-la e para fixar a força de trabalho aqui. Então, esses primeiros operários, a primeira geração, essas primeiras gerações no plural, elas vão ter até uma condição de vida superior à que eles tinham de onde eles vieram, né? Aquele homem foi amado e odiado como acontece com quem não se cala. Dizem que se vendia, dizem que vendeu a alma, dizem que colocou fogo na cidade, dizem que ele e aquela cidade são dissecados em laboratórios de doutores da história. Também dizem que plantaram uma árvore no seu caminho, que virou flor vermelha numa ilha feita de charutos, buenas vistas e revolução. Com um intenso trabalho de base, a oposição metalúrgica se destaca no interior da usina no final da década de 70. Mesmo tendo uma eleição fraudada anteriormente, em 1983 sai vitoriosa do pleito, sendo legitimamente empossada. Inicia-se então um novo ciclo no sindicalismo brasileiro a partir de Volta Redonda. E em 83 nós jogamos todas as fichas na eleição sindical. Fomos na eleição sindical. E na eleição sindical foi uma batalha política e jurídica. Dizem que volta um dia, dizem que não. Dizem, em vez de dizer, prefiro ir para a praça, sentar de costas para o monumento, que é como o banco está, que é como a cidade está. No ano seguinte, em 1984, em plena campanha salarial, a categoria metalúrgica se prepara para o enfrentamento. A primeira greve na CSN passa a ser uma possibilidade real. A greve se inicia com um elemento de qualidade política, a greve de ocupação.
Volta Redonda, no estado do Rio, os operários ocupam a Companhia Siderúrgica Nacional e entram em greve à meia-noite de hoje. É a primeira greve nos 43 anos da maior siderúrgica da América do Sul. A empresa até agora tem se mostrado intransigente e, por isso, então, nós nos preparamos para a greve. Mas se ela ceder, os trabalhadores, é claro, é quem decidirá. A greve de 84, ela já veio de um processo de mobilização interna muito grande. Existia uma expectativa muito grande da categoria, que na verdade seria a primeira greve que iria ocorrer dentro da Companhia Siderúrgica Nacional. A CSN, desde então, desde a sua fundação, nunca houve nenhum movimento de paralisação. Então, espelhado nas lutas do ABC, nas greves do ABC, que teve repercussão nas nossas lutas aqui em Volta Redonda, tanto é que os dirigentes sindicais de São Paulo vieram, alguns deles, participar da nossa luta aqui em Volta Redonda, participar das assembleias, das nossas manifestações, no sentido de fortalecer ainda mais a nossa luta, e de fato fortaleceu a nossa luta. Então, quando nós fizemos a assembleia, que votou a greve, na verdade a assembleia foi feita na passagem superior, se eu não estou enganado, e já com o objetivo de ocupar emprego. Os trabalhadores sabiam que a greve iria ser de ocupação, até porque isso já estava pré-definido pela direção do sindicato e pelo comando de greve. Então, na verdade, quando o sindicato votou a greve, ele automaticamente ocupou a usina siderúrgica nacional. Olha, chegando perto da greve de 84, o que quer dizer? Houve reunião lá no Parque da Coqueria, reuniu 1.200 pessoas, 1.200 trabalhadores lá. Isso não é qualquer acontecimento. E dali então para frente, mesmo lá na fora do sindicato, o pessoal fazia filas, carro, esses engenheiros que entram, um chefinho que entra com o automóvel da usina, eles paravam o carro ao nosso lado, pedindo ficavam para lá, ele não queria dar sem boletim. Os trabalhadores entraram, ocuparam, e era preciso organizar a paralisação de cada setor, né? Então foi definido vários comandos, né? Vocês vão paralisar esse setor, vocês vão paralisar. Mas isso foi feito de forma muito ordeira, entendeu? Porque nós tínhamos um compromisso seguinte naquela época, até porque o governo já estava, através da CSN, já vinha acusando os trabalhadores da CSN de querer danificar o patrimônio público, dilapidar o patrimônio público, jogar a opinião pública contra a greve. Então nós tínhamos uma preocupação muito grande de não trazer nenhum tipo de prejuízo para os equipamentos da empresa. Então toda a paralisação foi feita de forma muito organizada. Todos os setores foram paralisados de forma muito organizada, não teve nenhum tipo de problema com as chefias das áreas. Eu acho que os problemas que houveram foram problemas pontuais, né? A greve de 84 deixou duas coisas marcantes. Esse nível de organização, de união lá dentro, e a figura do Juarez. Mas já não há mais pombos e os arigós já não fazem ninhos como sonhos de aço. Eu já ouviu falar do que aconteceu em Volta Redonda no dia 9 de novembro de 1088? Não lembro. Não lembro. Movido pela SEBS, né, eu me propus a ser candidato. E veja, duas coisas importantes. Primeiro, de fato, foi o apoio das comunidades de base na minha candidatura. Segundo, eu fui eleito também por metalúrgicos da CSN, que bancaram financeiramente a minha campanha, isso é importante enfatizar, bancaram mesmo, todo mês, eles se cotizavam e davam dinheiro para a minha campanha. E a partir daí, eu fui o primeiro vereador eleito pelo PT, aqui em Volta Redonda, a Benedita da Silva no Rio, e um outro rapaz no Ceará que não conhecia, não sei o nome. E fomos três. A Elisa foi minha suplente, Elisa Ferreira foi minha suplente, que teve uma votação boa também. Naquele momento, onde havia o quê? A minha candidatura foi uma expressão de um desejo profundo dos trabalhadores, do sindicato, da fábrica, da forja, e uma expressão
A emoção foi interessante porque a emoção foi muito em fruto do medo que eu tinha de poder, de uma eleição. Eu me lembro que é terrível para mim pensar na decepção. Havia uma esperança muito grande da população, da periferia, no movimento sindical, uma esperança muito grande. Eu tinha certeza que eu não podia errar. Você pegar uma concentração de 30 mil trabalhadores e colocar num gueto, e ali, não precisava mobilizar os trabalhadores, eles já estavam mobilizados. Estava tudo ali dentro, não era um aqui, o outro morando a 150 quilômetros, outro morando a 10, outro morando a 20. Colocou todo mundo dentro daquele quintal CSN. E aí fica muito mais fácil quando o sindicato deseja. Os trabalhadores passaram então a ter um papel importante dentro da fábrica, porque a greve de 84 foi construída justamente porque esses grupos de trabalhadores passaram a atuar como uma espécie de condução de fábrica dentro da usina. Você tinha vários setores dentro da empresa que começaram a se organizar independentemente da vontade da direção do sindicato. Você trabalhar com condução de fábrica é você atingir aquilo que o patrão não quer, aquilo que o sistema não admite. É você se organizar dentro do seu local de trabalho. Isso foi o que a gente tentava fazer. Essas comissões de fato agora estão muito mais organizadas. Elas têm boletins próprios. Elas se comunicam com os operários das suas seções diariamente. Elas impõem ao sindicato metalúrgicos pautas, formas de ação, decisões de condução do movimento. Você vai começar a greve, não, você vai ser feito. Elas impõem ao sindicato metalúrgico. Como nós não podíamos entrar dentro da usina, a pessoa se juntou lá, foi fazendo, tinha areia nos olhos, que era a organização de base da SFU com o final do Corraco da FEM, com o final da FEM, da SOM, entendeu? Tinha máquinas quebradas que era dos ferroviários, da CSN, do DTR, né? Pô, eles tinham cobra coral, eles tinham várias organizações internas que o sindicato tomou pé daquelas organizações com aquela greve, que aí eles tiveram que aparecer. Nós tínhamos toda quarta-feira reuniões onde eram tiradas atas das reuniões, do que a gente fazia, o que a gente pensava. Havia discussão com relação aos turnos, a forma que os turnos estavam acontecendo. A CSN, quando ele proibiu sindicalista de entrar, diretores do sindicato, dirigente sindical de entrar na CSN e mandou uma lista, que até eu encabeçava a lista, essa lista, porque o Juarez, que nem entrou na lista, isso já é morte da lista, né? Esse que não pode entrar mesmo. Então, não podia entrar. Essas comissões que seguram a onda. Eles passavam no sindicato onde está o boletim para distribuir dentro da usina. Existia demanda do movimento social, né? Ali a gente trabalhava para a Associação de Moradores, para o Movimento Negro, né? Para organização de mulheres. Então, não era só simplesmente o trabalho do sindicato. O sindicato ele servia também de apoio e aparato para todo o movimento social da região. Aquele boletim, ele ajudou muito, porque ele distribuía o boletim lá e distribuía nos bairros. A mulher do peão, mulher do trabalhador, mulher do companheiro lá, ela lia também o boletim. Ela sabia muito bem, ela dava opinião para ele. Mas você sabe, o boletim chegou aqui. Entendeu? O boletim chegava para ela também. Começa exatamente o meu ativismo político através da CIPA. Um instrumento de extrema importância dentro da empresa para que a pessoa, o ativista, vamos chamar assim, que era como nós éramos chamados, né? Por isso a expressão cipista, né? Juntar o cara que faz exerce o mandato da CIPA com o ativismo, nós éramos chamados cipista. No ano em que eu sou proibido de me candidatar a cipista, a fundição vota inteiramente em mim, mesmo eu não podendo mais ser candidato. É mais ou menos como se você tivesse um candidato que tivesse seus direitos políticos cassados.
e mesmo assim as pessoas votassem no candidato, mesmo sabendo que ele não pudesse exercer, apenas para dizer para a empresa: é esse cara que eu quero aqui dentro. A fundição resolve, depois que eu saio, acabar emocionando durante a entrevista. A fundição, depois que eu saio do meu departamento, os trabalhadores resolvem eles escreverem o manifesto. Eles mesmos. Não mais eu. Era eu que escrevia, tá lá. Eles mesmos resolvem escrever o manifesto dizendo: nós queremos de volta, né, o Átila. Eles ainda citam expressamente, eles não dizem nós queremos de volta este colega de trabalho, não, nós queremos de volta o companheiro Átila. Dizem por aí que ficava no meio dos pés de laranja e abrigava canários, sabiás e outras aves além de arigós. Eu mesmo me imaginei no meio daquele auditório, entre discos, cantores e tietes. Mas vieram homens coloridos e a alegria acabou, a magia acabou, até os amassos com as namoradas nas antigas madrugadas frias acabaram. Depois vieram homens com seu livro sagrado, sua política sagrada, e levaram a alma. Hoje levam tijolos, paredes, vestígios são apagados e a fresta por onde se olha para dentro já não mostra mais nada. Não lembro, não lembro. Não me lembro. Não lembro de nada. E nem na escola mesmo falaram nada, que eu sou de 77, né? Aí não lembro, não. A organização no chão da fábrica, de baixo para cima, para as condições de fábrica, claro que sim, ainda embrionada, nós vamos tornar uma coisa mais efetiva, né, a partir da década de 34, né, e daí em diante isso é um movimento que só cresce, mas também a organização das comunidades, dos bairros de Volta Redonda, para apoiar, para dar uma segurança para esses operários. Eu lembro também de algumas vizinhas que estavam brigando com os maridos para não deixar eles irem trabalhar. Kombi que às vezes iam pegar os maridos, né, e elas não deixavam, brigavam, falavam: não, você não vai. Elas também entraram nesse movimento. Eu achava aquilo assim muito bonito, assim, o comprometimento da família toda numa greve, entendeu? Nas greves que acontecem na CSN, a família participa da greve, né? As mulheres vão até a porta da empresa saber de seus maridos, né? Os filhos querem saber de seus pais, e a população, de modo geral, mesmo para aqueles que são estranhos, elas participam da greve, querem saber o que está acontecendo. Coisa que a gente também conseguia fazer em Volta Redonda era um trabalho nos bairros. Eu achei muito importante, né? A ponto de o carro que eu estava durante a greve de 88 ser apedrejado, porque o pessoal achava que quem estava ali naquele carro era alguém ou da CSN ou do Exército buscando trabalhador para furar a greve. E eu tive que me apresentar para eles e pedir licença para um monte de meninos e senhoras para me entrar no bairro. Tinha criança de 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, na rua, junto com o pai, com a mãe, e não sei o quê. Uma coisa impressionante. Não foi uma greve só dos trabalhadores, não. Foi uma greve de Volta Redonda mesmo. Volta Redonda em peso quis parar para estar junto. Um dos bairros que eu sei assim, que era muito combativo, era Casa de Pedra, Siderópolis e Volta Grande. Por quê? Só tinha peão morando ali, rapaz. Então o que estava dentro da fábrica eles levavam para o bairro. O que estava dentro do bairro defeituoso eles levavam para a fábrica para discutir. A gente tinha uma cidade operária efervescente e assim, por que eram as mulheres que atendiam de forma mais objetiva ao apelo da luta? Não sei, eu acho que os acadêmicos podem se debruçar, estudar, porque para nós era essencial. Eu, como mulher, me senti convocada, permanentemente. Até hoje não me desconvocaram. Eu participei, apesar de ser novo ainda, né? Mas minha mãe vinha com a gente de manhã aqui, para cá, na praça, estava todo mundo reunido aqui durante o período inteiro da greve. Tá? Mas o que aconteceu em Volta Redonda foi um movimento de base, foi um movimento de família. Isso não aconteceu na greve do ABC, na época do Lula.
Aqui foi diferente, porque aqui era movimento, você fazia movimento na igreja, você fazia movimento no bairro, você fazia movimento com as mulheres dos trabalhadores, entendeu? Os seus filhos sabiam o que você estava fazendo. Então, existia sim, existia uma coisa diferente dentro da nossa cidade. Então, foi uma greve muito importante na história de Volta Redonda, né? Porque além de organizar todos os trabalhadores da usina, mobilizou também a população. Teve o apoio dos bairros, das comunidades, das associações de moradores, da Igreja Católica, que no momento foi muito forte. São movimentos sociais fortes, movimentos sociais pesados, de peso, que enfrentam. Então essa junção, movimentos sociais, movimentos populares, junto com o movimento sindical, não poderia ter dado em outra coisa. Jamais poderia. Não era só a igreja. Todas as pessoas foram para a rua. Do mesmo jeito que reuniram para abraçar a CSN, naquele dia, não sei como que a notícia espalhou, foi tão incrível, todas as esquinas tinham pessoas. Né? Quando o exército vinha em cima de nós, eles enfrentavam. Você acha que essa manifestação, até em certo ponto espontânea, por parte da população de Volta Redonda, quando da invasão do exército, você acha que isso se traduzia num sentimento de a CSN é nossa? Sim, eu não acho, eu tenho certeza. Porque a CSN é nossa. Tem uma amiga que até hoje ela fala que a CSN é dela, da família dela, o pai dela ajudou a construir aquilo. Então, é esse sentimento mesmo de posse, é nossa. Ela teria que ser nossa ainda, né? Não teria passado pelo processo de privatização. É muito claro isso na época e na cabeça das pessoas. Tinha muita base, né? O movimento era de base, eram as bases dos bairros junto com o sindicato. E isso era muito forte. Eu sei que quando eu olhava para o lado, ombro a ombro, eram milhares assim, de companheiros. Eles também tinham os meus companheiros, né? Era difícil, porque a gente estava se movimentando como classe, como vítimas do sistema que nos atingia frontalmente. Então a gente não estava ali com a nossa identidade de gênero, nós estávamos ali com a nossa identidade de vítima de um sistema perverso e nos mobilizávamos assim, nos enxergávamos assim e às vezes a gente tinha que se superar, né? Porque muitas coisas às vezes tinha que levar os filhos junto. Eu sempre levava os filhos. Eu estava de barriga de com a outra pequena, ia com tudo, dormia na mesa. Minha filha com 3 anos, ela cantava música de greve geral, de fora Sarney, entendeu? Então assim, nós íamos com a família toda. Isso talvez seja peculiar da mulher, mas não era isso que estava sendo motivador da Nesse movimento de organização em bairros, a relação com a Igreja Católica é muito intensa, porque o Dom Valdir Calheiros, ele chega em Volta Redonda em 66, né? Ele aceita o desafio de vir para cá em 66 e já vem com uma postura combativa, e a partir de 68, com a guinada de parte da Igreja Católica para a teologia da libertação, né, com a opção preferencial pelos pobres, ele assume essa tarefa aqui, e ele vai se envolver não só com a reorganização, a rearticulação dos sindicatos metalúrgicos, né, que tinha sofrido intervenção, né, 3 intervenções já, e vai ajudar na tentativa de mudar os outros sindicatos, vai sofrer a 4ª intervenção, mas também na organização dos bairros da cidade. A comunidade eclesiástica de base era uma expressão muito concreta dessa opção que a igreja fez pelos pobres. Ir para o encontro, para a periferia, ir ao encontro daqueles que estavam se organizando para defender os seus direitos. Esta comunidades eclesiais de base era primeiro dar a voz ao próprio pobre. Antes a gente só falava e ele obedecia. Não era falar para os pobres, não era fazer para os pobres. Tornasse uma igreja que fizesse pelo menos com os pobres e que eles tomassem consciência para poder haver sua transformação. Em determinados momentos, o povo
Igreja, sindicato e trabalhadores eram um bloco só. A igreja comprometida com o operariado, uma igreja comprometida com os pobres, foi o grande valor, o grande aprendizado que nós tivemos nessa diocese com Dom Valdir. Já tinha essa cultura de toda a cidade se movimentar com uma classe em movimento para empurrar para trás o agressor. No caso, o agressor era toda a política econômica simbolizada ali nos administradores do CSN. E a igreja? A igreja sempre foi fundamental nisso, durante esse período. Porque nós tínhamos uma doutrina na igreja que era a teologia da libertação. A teologia da libertação animava as comunidades eclesiais de base, a construção e a ação das pastorais sociais a se integrarem na luta de transformação cotidianamente. Mas os movimentos sociais, a peãozada, a família dos peões, né, tinham o sindicato como uma referência. Eu me lembro muito bem que no dia 9 de novembro de 1988, eu passei em Volta Redonda, voltando de um encontro nacional de jovens trabalhadores organizados pela Juventude Operária Cristã e retornando para Recife, porque eu sou pernambucana. E o ônibus deveria passar aqui dentro da cidade, na rodoviária, e foi desviado porque tinha acontecido o assassinato dos trabalhadores da CSN, dentro da CSN. Então, aquilo foi muito forte para mim, porque eu jamais imaginaria que depois de tantos anos eu viria morar em Volta Redonda. Mas essa marca, esse registro ficou na minha memória, né? Por que 3 trabalhadores tinham sido assassinados dentro da Companhia Siderúrgica Nacional? E ninguém dentro do ônibus estava entendendo nada, porque tinha muitos militares na rua naquele momento. Só pediram para o ônibus desviar, orientaram que passageiro nenhum podia descer e fomos embora. Depois disso, a gente ficou sabendo, quando eu cheguei em Recife, na minha casa, eu fiquei sabendo, através da televisão, que tinha tido esse incidente, na verdade, tinha tido essas mortes dentro da Companhia Siderúrgica Nacional. E aí a gente conseguiu depois compreender por que eles tinham sido assassinados, porque a gente fez uma grande articulação em nível nacional na JOC, para entender o que tinha acontecido e pensar uma carta em repúdio a essa situação de violência contra os trabalhadores aqui na cidade de Volta Redonda. Ferro e farinha, barriga vazia, soldado, tenente, capitão que mata peão, turno de 8, tô morto dentro da usina, mais valia, Sarney, Collor, privataria, lá se foi, se apagou, era do povo e se cercou. Um dos episódios que mais marcou a minha trajetória foi a greve dos metalúrgicos da CSN em 1988. Mas também participei da luta travada pela elaboração da chamada Constituição Cidadã. Foi uma luta entre capital e trabalho, conservadores e progressistas, democratas e aqueles que tinham ainda um ranço do autoritarismo. Eu apresentei, junto com alguns deputados de origem sindicalista, temas relacionados à redução aos direitos dos trabalhadores que ainda constam na Constituição, apesar do ataque atual com a reforma trabalhista que foi aprovada. E me lembro muito bem, na discussão, quando apresentamos a jornada de 6 horas para turno ininterrupto de revezamentos, nos debates, nas subcomissões, na subcomissão, na Comissão da Ordem Social e no plenário, nos debates nós tivemos representantes do setor privado que na mesa de negociação chegou a bater na mesa e dizer que ia parar a Constituinte se o turno de 6 horas fosse aprovado. Então aprovamos esse artigo da jornada de 6 horas para turno ininterrupto de revezamentos, apesar da pressão do grande capital. Foi uma conquista dos trabalhadores. A Constituição Cidadã foi promulgada em outubro de 1988. E a greve dos metalúrgicos da CSN, ela ocorre em novembro. Ela explode em novembro de 88, ou seja, um pouco mais de um mês. Eu diria que foi um dos grandes testes, talvez o primeiro grande teste
da sociedade, dos trabalhadores, pelo cumprimento daquilo que os constituintes aprovaram em outubro. A entrada da imprensa está vetada em quase todas as dependências das siderúrgicas. Vários grevistas já foram presos. Neste momento, ainda é tensa a situação em Volta Redonda, onde milhares de trabalhadores permanecem dentro da usina, cercados por agentes federais, soldados do Exército e soldados da PM. Então nós começamos a fazer reunião aqui e ali. Tinha hora que a gente não tinha mais como dar conta das reuniões. Tanta gente que participava, principalmente os trabalhadores da FEM, que eram a linha de frente de todos os movimentos grevistas da CSN. Então, quando houve a greve de 88, os trabalhadores já estavam preparados para poder fazer a paralisação. Era só o sindicato votar a greve, ocupar a empresa, porque os trabalhadores já estavam decididos a fazer a greve. A greve, a gente parou a CSN, isso em 88. Eu estava no Rio. Quando eu cheguei em Volta Redonda, que eu cheguei na vila, era um campo de guerra. Era uma coisa assombrosa o que eles estavam fazendo. Porque tinha havido o batalhão do Rio, batalhão de Barra Mansa, né? E de Petrópolis, que eram 3 batalhões aqui, com aquele fumaça por tudo que é lado, um monte de vidro quebrado, estudantes, né? Assim, no chão, com os militares com um fuzil apontado para eles, enfim, uma coisa que ninguém esperava, eu acho. O Exército já tinha estado em outras greves, mas essa truculência ninguém esperava. Só que quando eu vi o Exército, eu vi os sinalizadores correndo pro alto e imaginava que era do borracha. Aí eu comecei a correr e uma galera começou a jogar pedra, né? Os caras estavam dando tudo pronto, eu comecei a jogar pedra. Só que eu estava do meu lado, eu vi que o poste bateu no lado do poste e arrancou um pedaço do poste. Aí eu falei para o senhor também, eu falei, gente, isso não é barra de borracha. Aí nós entramos, eu fui na direção onde eu trabalhava para o centro de pesquisa, era atrás do Hospital Central. Quando eu entrei naquele dia, vi 3 camaradas no chão, tem até uma foto que é histórica, com os 3 debruçados no chão. Interessante porque o próprio Exército começou a quebrar o vidro de todo mundo. Chegaram a quebrar os vidros do carro. Estava tão confuso que a gente jogava pedra para um lado e não era só o Exército, era o Exército, era a polícia. Então, aquilo foi cercando a gente. Aí nós voltamos, eu voltei e fui para o rústico. Aí eu subi o rústico, muito gás de pimenta, muita coisa, e saímos e eu vi o pessoal. Eu vi umas 3 pessoas do meu lado com tiros. Um foi um rapaz, moreno, com um tiro na perna. E aquilo eu fiquei preparado. Eu saí, subi aqui no outro centro de pesquisa, fui sair no rústico e lá também já tinha o pessoal do Exército. Sim, lembro. Eu era criança ainda, né? Tinha 13 anos, estava na escola e a diretora foi na sala falando pra gente ir embora, tinha acabado as aulas, que a gente não se dispersasse, não brincasse, fosse direto para casa, que o Exército tinha invadido Volta Redonda, ia fechar tudo, quem ficasse na rua ia ser preso. Então a gente foi para casa, eu fui, óbvio, peguei o ônibus, fui para casa assustado e falei com a minha mãe isso. Minha mãe, não, fica tranquilo, né? Vamos rezar porque teu pai tá na CSN, ele está lá detido, não pode sair, ninguém pode entrar, então vamos rezar para que dê tudo certo e que não aconteça nada de grave. Ainda é tensa a situação em Volta Redonda, no estado do Rio. 3 metalúrgicos morreram ontem à noite durante choques com soldados do Exército e da Polícia Militar.
tropa agiu em legítima defesa. Mesmo fora da usina? Mesmo fora da usina, porque recebeu tiros. Não morreu nenhum. Por tiro nenhum? Nenhum soldado ferido? Tem vários soldados feridos, não de tiro. Os soldados feridos foram pedras por pedras, vergalhões e bombas incendiárias, coquetel molotov. A greve de 88, o efetivo militar deslocado para a greve, tanques de guerra natural, muitos tanques de guerra, tropas fortemente armadas, metralhadoras, fuzis, digno de uma ação de guerra, planejada, a cidade de Porta saiu da cidade, uma coisa desproporcional até pelo tamanho da cidade de Volta Redonda, cidade pequena. Quando o exército entrou, então aí foi uma alarme que a gente viu, a gente estava na frente da passagem superior, aí uma assembleia, e a assembleia foi praticamente desmontada porque o batalhão estava a 300 metros por aí e deram a ordem de avançar. Essa truculência, só fortaleceu esse laço que já existia. Mesmo quem não concordava com a greve, que dizia, esse povo é radical, eles se sentiram ofendidos com essa truculência na cidade. A atitude do Exército foi de restabelecimento da ordem. Foi a ordem recebida do escalão superior. E a violência? A violência foi realmente considerável por parte dos grevistas. A tropa federal foi agredida. O que aconteceu para mim foi irresponsabilidade do governo federal. Porque na época eu estava dentro da CSN. Aquela morte lá dentro do ponto da LD, botaram soldado novo que não tinha condição de estar armado por dentro do galpão grande. Eu sou soldado, tem um monte de gente bate no telhado lá, aquele barulho todo, eu armado, eu vou me defender. Não tem como. E aquilo ali foi falha do governo e falha do exército que botou o camarada impróprio para botar a arma na mão. A Câmara de Vereadores fica praticamente sem função nesse momento. O vereador vota por cá, os outros, como se não existisse. O Poder Judiciário se esvazia. Vai embora, o juiz vai embora de Volta Redonda. Então, nesse momento, durante a greve de 38, especificamente esses 17 dias de greve, a cidade ela é governada, na prática, de fato, pela população mobilizada nas ruas, geralmente. E a Assembleia chegou a ter 30, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil pessoas. Quando nós sequestramos, emocionante. É coisa de cena de filme. 3 soldados, um cabo e um sargento. Depois trocamos ele troca de laranja e leite. Um saco de laranja, um saco de leite, meio saco de pão. Trocamos, fizemos uma troca de madrugada. Levamos os caras para uma emboscada e cercamos eles com aqueles canhão de fogo lá da serraria. Não é aqueles... Mas é muito fogo. Só sopramos para cima assim e falamos, vocês é que sabem. Tomamos as armas deles, até que o soldado fez cocô na calça. Nada, tudo mais. Mas, dali em diante, vai se fortalecendo um sentimento de indignação com a presença do Exército, que despertava que eu chamo de um nível maior de consciência de classe, aqui em Volta Redonda, não restrito aos trabalhadores da CSN, não restrito aos operários da CSN. A cidade que acompanhava o que acontecia, que ela era muito mais presente do que é hoje na cidade. E aí, você pega a intervenção do Exército em 85, 86, 87, por motivos de reivindicações específicas da CSN ou não. E foi uma coisa assim, impressionante, cara, que os daqui de Barra Mansa, eles encontraram com os pais lá dentro, entendeu? E eram obrigados a repreender. E eu olhava assim, poxa, como que eu vou fazer agora? Se for para dar um tiro, vou dar um tiro no meu pai. É um caso que a gente se sente chocado, um momento que a gente sente não tem nem como explicar, entendeu? De confronto de cara a cara com meu filho, poxa, sabendo que cumprindo ordem, eu também estava ali, que eu estava lutando pelo meu direito. Teve um cara que estava chorando.
Eu fui perguntar para ele, meu irmão, você tá chorando, rapaz? Pô, o que tá vendo? Pô, meu filho tá ali, rapaz. Meu filho tá ali. E aí? A primeira linha de defesa era uma unidade militar maior, em Barra Mansa, 22º, e esse sim, eles tinham estrutura e efetivo suficiente para ter o poder de dissuasão. Uma situação de greve, eles viriam, né, e tomariam pontos estratégicos na CSN, na usina. Essa mesma manhã, um carro de combate entrou dentro do pátio da cearia e começou a dar tiro de festim para ver se espantava a gente lá de dentro. Mas pensar, estava igual rato, escondido, você não via um, rapaz. Fazia com a pia, todo mundo lá. Ele falou, pô, onde estavam esses caras? Porque eles não conhecem nada lá dentro, cara. Eles foram lutar no campo do outro. A hora que esse tanque entrou, isso são dos bastidores da greve. O tanque entrou, o Carequinha, um amigo lá da Volta Grande, subiu, foi lá em cima da ponte rolante de Eletroíma, com a ponte rolante, foi lá e pegou o carro, o combate, ele levou lá para o quarto andar e soltou lá. Até era um tenente que estava pilotando o carro. Ele e um sargento. Falei, vocês podem sair, pode sair, pode descer. Nem olha para trás, desce e vai embora, não olha para trás não. Nesse período em que você teve lá o ápice do movimento, até então quem estava em Volta Redonda era só a Polícia Militar. E o batalhão estava em manobra em Paraty, né? Pela distância, a CSN achou por bem então chamar outras unidades militares, né, para a integração de posse da usina. E aí então vieram unidades de Petrópolis, o REI, o Regimento Escolar de Infantaria, o Batalhão de Polícia do Exército da Tijuca, tá? E o Batalhão de Cavalaria Mecanizada de Juiz de Fora. Tá? Tanto o REI quanto a PE eram grupos militares muito, então um termo correto aqui, voltados para o controle de distúrbio civil. Eles tinham essa formação, né, de chegar e dissolver, né, por assim dizer, a massa. E foi o que aconteceu. O que a gente percebeu na época é que quando voltou o batalhão, já no segundo para Volta Redonda, todas as posições já estavam ocupadas por outros batalhões. E eram organismos militares que não tinham o traquejo, não tinham o diálogo necessário para interagir, diferente do 22, por exemplo. Nós estávamos indo para lá, mais ou menos 3.000 trabalhadores, mais ou menos, 3.000 companheiros, e no meio do caminho veio o Exército. E o comandante daquele pelotão grande, enorme, tinha uns 60 militares, mais ou menos, do tipo. Aí ele mandou calar a baioneta. Calar a baioneta é colocar a baioneta na ponta do fuzil. E vieram marchando para nossa frente. E o cara falou, pelotão avançar. Eu falei com o Juarez e agora? O Juarez falou assim, pô, eu te pergunto, e agora? Eu vim aqui para ver se eu ajudava. Pô, mãe, olha o que vocês fizeram. Aí, tá aí, nós vamos ver o que vocês saíram. Aí, perto, mais ou menos perto do gasômetro ali, naquela área do gasômetro ali. O capitão, sei lá, não sei a patente dele, falou assim, pelotão, sentido, para. Pelotão, frente. Aí eu falei assim, ó, gente, a hora que ele cantar o hino nacional, eles vão parar. Meu irmão, ninguém sabia cantar hino nacional, nada. Aí o hino nacional foi murchando. Acabou o hino nacional. E eles ficaram mesmo, eles pararam e apresentaram arma. Pulou um negão na frente, cara. Negão sem camisa, cheio de gominho na barriga. Parecia um tanquinho de lavar roupa. Ninguém sabe cantar esse hino, não. Mateus, vamos tirar um hino aqui que a galera vai cantar comigo. Vamos comigo, moçada. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, todo mundo cantando. Flamengo sempre eu, hein? E aí o que aconteceu? Até o Juarez,
assim, pelotão, meia volta, oh, vai, pelotão, e marcha, pelotão, à vontade. Aí à vontade você pode até acender cigarro. Nesse momento, nesse período, o tiro de guerra ele foi orientado, eu me lembro disso com muita propriedade, ele estava de guarda, o tiro de guerra tinha dois comandantes, dois sargentos, o primeiro sargento Leonardo e o sargento Santos, mais moderno, e veio a orientação do Rio de Janeiro em que a gente tem um cuidado especial com o arsenal do tiro de guerra, porque havia o receio de que o movimento no período se apropriasse desse armamento. Embora fosse uma unidade pequena, o tiro de guerra contava na época com 100 fuzis Mauser 1911, calibre 762, duas submetralhadoras Beretta 9mm e as pistolas. Então, era uma guarnição pequena, no bairro 60, em Volta Redonda, muito próxima, por assim dizer, da CSN. Então, nós dobramos a guarda nesse período. O sargento Santos passou a tirar serviço com a gente, que era uma coisa muito pouco comum, mas em função daquele receio ele passou a ficar com a gente. E o que chama muita atenção é que nós íamos todos os dias e voltávamos para casa fardados. Nesse período, nós fomos orientados a não usar farda, com receio de que a gente sofresse algum tipo de retaliação na cidade. Em 88, esse limite da classe trabalhadora dos movimentos sociais, ele não tinha como esticar mais esse limite. Ou resistia à invasão do exército, ou teria que aceitar que sempre seria assim. Então os operários se organizam de tal forma que o exército, quando veio informado que estava nesse grau de organização, ele veio para uma batalha de verdade. Eu tinha uma barraca de artesanato que ficava debaixo do cinema 9 de abril. Aí eu me lembro muito bem que desceram aparentemente uns 2 carros da polícia, do exército, e eles pararam tudo ali, a gente estava debaixo do cinema, trabalhando, então eles chegaram na maior violência, disparando, sabe, tiros ali, tinha até marca de tiros até hoje por ali. Aí depois eu fiquei sabendo que teve, que lá dentro da usina teve 3 mortes, a do Valmir, a do Barroso, e o outro eu não me lembro o nome dele. A população foi para a porta da usina defender os metalúrgicos, apoiar os metalúrgicos e a greve, vaiar os soldados. Os soldados eram diariamente vaiados na rua, onde eles passavam eles eram vaiados. A violência foi muito grande no dia 9 de novembro. 2 soldados entraram debaixo de um reboque de mantimento. O Wagner falou assim, para, peça fora, dá a pedrada, uns 10 metros antes que ela pedra vai ser quicando e entra lá para debaixo, já foi batata. Na 4ª, 5ª pedra que entrou lá para dentro, os soldados saíram correndo lá debaixo do jipe. O peão o que fez? Fogo no jipe não, no reboque. Reboque cheio de mantimento. Queimou que trouxe tudo, fogo passou pro caminhão, fizemos uma lambança danada. A gente estava lutando pelos nossos direitos e deu reivindicação justa. Mas só que o governo, eles entendem, os políticos entendem sempre as coisas ao contrário, entendeu? Aí aconteceu aquela bagunça toda de exército, e pessoal parece que perderam, entendeu? No comando deles também. Nas greves anteriores, eles mandavam só o batalhão ali de Barra Mansa, era o BIP, Batalhão de Infantaria Blindada, e só o BIB ia para lá e resolvia tudo. Em 88 eles mandaram para lá o batalhão de Barra Mansa, de Resende, de Vassouras. Teve um batalhão que foi de Minas Gerais, lá para Volta Redonda, daqui do Rio. A ação militar visava acabar com isso, foi uma ação exemplar, que deu com os burros na água, quando os operários e a cidade não só sustentaram a greve, como desmoralizaram quem reprimiu a greve, mesmo a custo de 3 operários tombados injustamente, violentamente. Então, a desmoralização, imagina um exército que prendeu, matou e torturou muita gente nessa região aqui durante a ditadura. E agora, na abertura,
Ou seja, não adiantou fazer o que fez, agora a abertura vem um movimento muito mais forte, ainda desmoraliza essa ação repressiva. Era uma guerra, realmente o Exército declarou guerra à Volta Redonda. A ideia era, não pode deixar a greve deles ser vitoriosa. Eu acho que o que estava na cabeça de quem mandou o Exército para lá é o seguinte, olha, o sindicato não pode ganhar essa greve. Aquele homem de Deus era gozado. Tinha um jeito engraçado de falar, cheio de palavras fortes de justiça e mansas de carinho. Juntou um rebanho de gigantes que resistiu à praga verde e aos pijamas de generais cobertos de graxa e sangue que estampavam jornais. Porque eu não vi o massacre lá fora. Eu vi as mortes lá dentro. Entendeu? Vi um companheiro lá dentro com a cabeça esmagada, trabalhava comigo. Comigo. Lá no meu departamento. Era o soldado, o apelido dele, que ele estava servindo no exército. Ele estava servindo no tiro de guerra. Ele era estagiário, mecânico estagiário. Eu estava na Cearia, ocupando, junto com centenas de trabalhadores ocupando a Cearia, quando a gente viu um trabalhador se aproximar perto de nós, todo ensanguentado, e ele disse para nós o seguinte: ó, infelizmente acabou de morrer um companheiro nosso lá dentro, lá perto, lá no Pátio da Som. Tentei socorrê-lo, mas não teve jeito aí, ó. Foi o William que tinha acabado de ser assassinado dentro da CSE. Então a gente, com toda a repressão, com todo o ataque que nós sofremos naquela greve, nós estávamos dispostos, se fosse possível, até em homenagem aos nossos operários que foram mortos, a também dar a nossa vida, porque na verdade a gente não ia nunca se render se as reivindicações não fossem atendidas pelo governo. 3 corpos de metalúrgicos já passaram aqui pelo Instituto Médico Legal de Volta Redonda e 2 deles estão sendo velados nesse momento. São os corpos de William Fernandes Leite, de 23 anos, e Valmir de Freitas Monteiro, de 27 anos, casado, 2 filhos e morreu com um tiro no peito. O terceiro homem, segundo informações aqui do IML, se chama Vicente e o corpo dele ainda está lá dentro. Nessa época eu trabalhava dentro da usina, Presidente Vargas, na PUV, que era denominado Prefeitura da Usina. E eu trabalhava com o William lá dentro, embora ele já tivesse sido meu amigo de outras épocas, já conhecia ele há algum tempo atrás. E nesse dia da greve, eu lembro muito bem que eu e a Lu, uma menina que trabalhava com a gente, uma amiga nossa, pegamos uma bicicleta emprestada e fomos lá no Pátio da Som, que tinha os tanques de guerra. Aquilo ali pra gente era novidade, nunca tinha visto aquilo. Então fomos lá para ver os tanques de guerra e tal, e o pessoal entrando fardado, aquela coisa toda. Mas fomos muito pouco e voltamos, porque já haviam dito que iam liberar as mulheres naquele dia, só estavam retendo os homens, não deixavam os homens sair. Mas as mulheres do escritório liberaram, e na hora do almoço nós fomos embora. E eu lembro que quando a gente chegou para entregar a bicicleta, o William chegou também na cantina. A gente estava lá bebendo água e chegou o William, com a cara vermelha, nervoso, porque estava sol e quente. E estava bravo, puto, porque tinha visto o pessoal que tinha trabalhado com ele na BIP. Ele tinha feito o quartel, o exército lá no BIP. E ele tinha encontrado oficiais que na época estavam com ele. E ele chegou lá nervoso, porque não aguentava, porque ele não queria ver a pessoa e tal. E passou daí, entrou, abriu a geladeira, pegou um copo d'água gelada e bebeu. A dona da cantina, a senhora que tomava conta da cantina, até achou estranho. Falou: nossa, mas o William nunca bebe água gelada, porque ele sempre bebe água fresca do filtro. Pois bem, foi a última vez que eu vi o William aquele dia. E eu lembro que foi assim, um motivo de comoção, né, entre os meus colegas, porque conheciam inclusive o Barroso da usina, né? Esse rapaz, ele foi soldado no tiro de guerra no semestre anterior.
Então eu me lembro que na Secretaria do Tiro de Guerra tinha um quadro com fotos dos semestres e estava lá a foto de um colega nosso, né? E isso foi muito contundente, porque a gente estava servindo o quartel, né? E um colega que recentemente tinha dado baixa, muito provavelmente havia sido assassinado por um militar. Assim, as referências começaram a ficar muito cinzas, não era mais preto e branco, assim, tá, gente, mas como é que fica? E se a gente entrar, né? Daqui a pouco também eu estou saindo do quartel. Então eu me lembro assim, de pessoas que conviveram com ele, não foi meu caso, mas conviveram com ele na usina e que sentiram muito isso. De caraca, a gente está usando farda, esse cara estava usando farda semestre passado e ele não está mais com a gente. Os 3 mártires que eles falam. Um deles era meu filho. Aí quando falou da greve, falou da morte, já falou confirmado. Já tinha 3 mortos e o primeiro nome foi do meu irmão. 2 mortes ainda não confirmadas. William e Valmir. Bastou falar o primeiro nome. Eu cheguei a arrepiar e fui lá e falei para ele assim, Gerson, deu um rádio agora, que tem 2 mortes ainda não confirmadas, o William e Valmir. Ele falou assim, que isso? Lá dentro tem mais de 10 mil, Valmir. Eu falei, não, é o Valmir. Muito precipitado, foi muito... Não foi coerente, foi muito incoerente a entrada do Exército. Eu acho que não tinha necessidade de chegar ao ponto que chegou, de invadir e acontecer, era guerra, né? Era tiro, era pessoas correndo, caindo ali na vila, ali no conforto, que eu tenho amigos, nós temos amigos que moram lá, né, pai, a Luci, o Gilmar, eles viram muito de perto parecia uma guerra mesmo, uma coisa horrorosa. Veio à tona tudo, passou uma meia hora, minha irmã chegou desesperada, gritando. A minha irmã foi muito chocante também, porque ela viu na televisão essa foto do crachá, postou o crachá dele. Eu fiquei assim, com aquilo na cabeça, pensando, eu era casado, agora eu sou viúvo, né? E lá trabalhava um filho meu na CSN, 9 de novembro de 1988. Isso não vai existir mais. Comigo, poxa, um dia ainda vou ser jornalista para tentar contar também essa história. E assim foi feito, eu me formei em jornalismo posteriormente, e depois de 10 anos da morte dos operários, eu comentei com o chefe meu da antiga sucursal de Volta Redonda, do Elton Fraga, que eu queria fazer uma matéria sobre os 10 anos, né, daquela tragédia, daquela violência toda do Exército contra os trabalhadores. E ele me deu um sorrisinho e disse que a única forma era eu tentar algum documento na delegacia de Volta Redonda, do 93DP, daquela época. E a delegacia estava passando por transição, saindo da delegacia convencional, passando para a delegacia legal. A delegacia estava em reforma e todos os registros estavam dentro de caixas até o teto. Então foi como achar uma agulha no palheiro, né? Que eu fiquei durante um mês ali, indo todos os dias à delegacia, e no meio de umas caixas empoeiradas eu achei documentos que provaram que a história estava sendo contada um pouco diferente, né, naqueles 10 anos, né? E eu ajudei a resgatar um pouco dessa história com o meu trabalho, né? E fico muito feliz por isso. Um dos registros eu encontrei que um dos operários, o Barroso, por exemplo, ele foi enterrado sem o cérebro, né? A cavidade craniana estava oca quando ele foi enterrado.
e o cérebro dele só foi encontrado no dia seguinte por trabalhadores também no chão da fábrica da FSN, com fragmentos de madeira e lata, né, que coincidiam justamente com os relatos dos colegas deles, que ele tentou correr dos algozes e caiu, e quando ele levou uma estocada de fuzil, que foi tão forte que o cérebro dele ficou no chão. Os dois operários, o William e o Valmir, eles foram mortos com tiros pela frente, né? Foram tiros no peito e não nas costas, como se relatava, como se eles estivessem fugindo. Que, segundo os peritos da época, quem atirou não tinha a intenção de errar o alvo, né? Então esses fatos, esses documentos provam que a violência com que os soldados do Exército agiram contra trabalhadores que só estavam ali para reivindicar seus direitos, né, conquistados na época. Saudemos esta presença eucarística de Jesus, o sangue de Jesus, que é o sangue de Valmir, o sangue de Jesus, que é o sangue de Barroso, o sangue de Jesus, que é o sangue do William. Podem arrancar uma, duas, três, muitas flores, mas não conseguirão acabar com a nossa primavera. Povo unido, o caminho muda, a cidade se transforma, a cidade se molda, a cidade formata homens, desejos, novos caminhos, fora do arco. A cidade viva, orgânica, mecânica, cibernética, frenética, com seus donos carros que carregam dia e noite pessoas caixas, que sufocam sonhos, com fumaça e mais-valia, e retroalimentam o dragão que expele fogo e aço, e acorda a cada dia com fome de almas e algum dinheiro. O Exército só sai quando receber ordem de quem determinou a ida e o emprego do Exército, ou seja, Poder Executivo. E também, simultaneamente, pelo Poder Judiciário. A Assembleia, a direção do sindicato, ela decidida em terminar a greve. E ela submete a votação. A Assembleia era gigantesca, dezenas de milhares de pessoas que não eram só metalúrgicos. Lideranças populares, né, de todos os movimentos são presentes ali. E a votação era de todo mundo. Não tinha mais fronteira corporativa. Todo mundo votava, sim ou não. E a direção do sindicato foi derrotada nessa Assembleia. Ela teve que, no dia seguinte, submeter de novo para poder conseguir encerrar o movimento, porque a cidade se dispunha, né, a enfrentar. Mas assim, só conseguiu aprovar o fim da greve se o Exército se retirasse de Volta Redonda. Ali era uma mistura de revolta, também de alegria, porque nós tivemos assim a impressão de que a gente tinha derrotado o Exército. A impressão que a gente tinha era essa, que eles sempre vieram nas vezes anteriores, a gente abaixava a cabecinha e saía e fim de papo. E nessa vez a coisa foi totalmente diferente. Ele achou que os operários iam voltar para trabalhar e mandou religar o alto-forno. O alto-forno tinha sido abafado
pelos metalúrgicos. Cada vez que a gente fazia uma greve, a gente abafava o alto forno, porque o alto forno a gente não pode esfriar. Se ele esfriar, é perda total, joga fora, aquilo custa milhões de reais. Desmoralizados pelo movimento quando tem que pedir autorização à Assembleia dos Metalúrgicos de cidade, né, que agora já perdeu, não tem mais fronteira, quem é metalúrgico, quem não é metalúrgico, todo mundo participa e vota, pedir autorização à Assembleia para equipes de operários entrarem e salvarem o alto forno. Você não pode ter equipamentos da CSN que não podem parar, não podem sofrer esfriamento, um prejuízo incalculável. Tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado com o equipamento para não ser acusado de destruir a economia nacional. Então, os metalúrgicos tinham muito cuidado com os equipamentos na época, né? E a prova disso foi que, mesmo em greve, uma greve que durou muito, né? Foi uma grande greve de muitos dias, no meio dessa greve, ao saber que o alto forno tinha sido ligado erroneamente pela direção da empresa, ou seja, mexeram no sistema de abafamento dele e ele corria risco de vida. Então os metalúrgicos tiraram comissão voluntária de pessoal da área para resolver esse problema no meio da greve. E o povo acampou na praça. Todo mundo sabia a importância do alto forno para a CSN sobreviver. Famílias inteiras estavam na praça esperando. Metalúrgico, todo mundo estava na praça, o carro de som do sindicato, de vez em quando a gente tocava o Internacional, depois fazia silêncio. Aí chega o vigia do sindicato correndo, me chamou, Ernesto. O Wagner ligou agora para o sindicato, disse que está tudo pronto, daqui a uma hora eles vão fazer a corrida. Eu anunciei o silêncio da praça. Uma hora depois chega a notícia. O alto forno estava salvo. A festa da praça era indiscutível. As pessoas se abraçando, dançando. Depois chega a outra notícia do Wagner. Olha, o alto forno está salvo. Nós estamos abafando outra vez porque a greve continua. Aquilo para mim foi marcante. A morte do Romírio Barroso, a saída da usina, mas o salvamento do alto forno, a consciência que Volta Redonda tinha da importância de salvar o alto forno, acho que o movimento sindical brasileiro nunca foi levado a isso. Eu não tenho dúvida de que o sentimento de pertencimento à família siderúrgica, ou à cidade do aço, que foi mobilizado para neutralizar as possibilidades de luta operária aqui nos anos 40, 50 e 60, para amortecer a insatisfação, não tenho dúvida de que isso funcionou no sentido contrário nos anos 80. E uma jornalista da revista Veja chegou em Volta Redonda. Só que eles já sabiam que a Veja não era bem aceita em Volta Redonda. Tanto que ela chegou lá num carro particular, não tinha o logotipo da Veja no carro, né? E ela foi logo direto para o sindicato. Quero fazer uma matéria sobre isso, que vocês vão fazer um abraço da usina, estão convocando a população para fazer um abraço da usina, e eu quero fazer uma matéria. E ela fez uma matéria belíssima, do apoio da população à Volta Redonda, o apoio Ela disse assim, Ernesto, quando eu cheguei aqui eu duvidei que vocês fossem conseguir abraçar a CSN. Eu achava que vocês não iam conseguir, era muita gente que precisa da CSN, é muito grande. E, poxa, vocês deram 2 voltas pelo giro. O ano de 1989 se inicia de forma trágica, dando continuidade ao processo de calamidade. Juarez, numa viagem para Brasília, sofre um acidente até hoje considerado bastante suspeito. No dia 21 de fevereiro, os metalúrgicos e a população de Volta Redonda ficam órfãos de seu maior líder. Juarez está morto. Numa marcha fúnebre, mais de 100 mil pessoas acompanham o enterro daquele que entraria para a história de Volta Redonda e do Brasil. A explosão do Memorial 9 de Novembro
em 1º de maio de 89, né, meses depois, depois do acidente que vitimou o prefeito Juarez Antunes, que foi eleito durante a greve, inclusive teve 60% dos votos, né, um acidente misteriosíssimo que a Comissão da Verdade pede para que seja investigado mais a fundo, né? A explosão memorial 9 de novembro é uma ação terrorista do Estado brasileiro, sem entender que dentro do Estado brasileiro tem um batalhão de forças especiais do Exército para ver esse tipo de atividade seria sujo. Né? Se você pegar que a principal testemunha da explosão memorial, o memorial foi jogado ao chão com bombas que o acionador da bomba era de exclusividade das Forças Armadas, só pela Embel. Então você tem ali a principal testemunha, um soldado que fazia vigia naquelas casas CSNP com o mesmo conforto, muitos militares moravam ali, ele foi assassinado. Ele foi assassinado. Às vésperas do seu depoimento, a investigação sai da mão da Polícia Civil, vai para o Exército, e o Exército conclui que foi um traficante de São Gonçalo que veio aqui para roubar a arma dele, um fuzil dele. A LERJ criou uma CPI quando um capitão desse batalhão de forças especiais denunciou na imprensa, no Brasil, em 99, né, portanto 10 anos depois, que ele foi convocado para fazer a explosão e não quis fazer, por isso foi expulso do Exército com uma acusação de roubo de munição. E aí a Comissão da Verdade pediu à LERJ essa documentação, o depoimento do capitão. Né? Toda a documentação, tudo que se refere a essa CPI desapareceu dos arquivos da LERJ, não existe mais na LERJ. A presença ainda muito ostensiva do aparato repressivo que ainda não tinha sido desmontado. E era questão de honra para eles, tudo leva a crer que tornou-se questão de honra para eles amedrontar ou derrotar o movimento aqui. Então, se não conseguiram na greve de 88, veio lá terrorista em 89. Segundo matéria de 4 de maio de 1989 do Jornal do Brasil, Volta Redonda voltou a viver um dia de susto e pânico com a explosão ocorrida ontem, às 16 horas e 5 minutos, no principal dos 3 alto-fornos da Companhia Siderúrgica Nacional. 5 pessoas ficaram feridas, 4 operários e um engenheiro. Uma fumaça cobriu o centro da cidade, ainda traumatizada pelo atentado à bomba que, na véspera, destruíram o monumento aos 3 operários mortos durante a greve de novembro passado. Ainda escuto as assembleias, a Internacional de pé, ó vítimas da fome. Ainda escuto as assembleias, as missas, os braços para o alto, os abraços apaixonados, o abraço que cercou a fábrica, o coração, a alma. Ainda escuto dentro do peito, ainda. Aqueles homens barbudos e mal encarados suavam no pequeno espaço em frente ao portão da fábrica. Muitos já haviam lido o Capital. Outros, ainda, que sabiam a Internacional de cor e salteado. De pé, ó vítimas da fome. Havia também a maioria que não sabia daquilo tudo, mas sabiam de sofrimento, exploração, injustiça. E o resto da cidade, eu no meio, eram meus heróis. Hoje são história e estão quase apagados sob uma camada de pó. Eu não só vi, tá? Eu não só vi trabalhadores, 10, 15 mil, 20 mil trabalhadores cantando a Internacional em frente ao Estádio Central, como vi também na rua, na praça, no coreto, na festa da cidade, a banda da Prefeitura Municipal de Volta Redonda e o Coral Municipal de Volta Redonda cantando a Internacional e vibrando com a Internacional, porque é gozado, vibrando, sinceramente, vamos cá, é porque a música é bonita, a música é legal, cara, não entendendo muito politicamente por que a Internacional, mas a música era boa, é uma música excitante, então, esse negócio, uma cidade no Brasil, não.
A não ser lá o Moscou, eu não vi outra cidade, nem ouvi falar, nem São Bernardo, nem nada, que alguma banda da prefeitura lá tocou a Internacional Socialista. Eu acho que aquele dia que o Juarez tirou o pessoal da Cearia, ele tirou... Aquele era o momento mais próximo que o Brasil se encontrou de uma revolução. Em toda a sua história. Em toda a história do Brasil, eu tenho certeza que se o pessoal resolve ficar lá dentro e morrer como eles estavam dispostos a morrer, se o pessoal resolve fazer isso e o exército mata mais 2, 3, 4, 5, o Brasil entrava num processo revolucionário. E as forças de repressão já sabem disso, né? Que os operários têm capacidade de controlar a empresa. Então o controle operário existe em Volta Redonda. E mais do que isso, as forças da segurança, acho que elas não tinham dimensão, eu estou falando, né, no mestrado eu afirmo que são embriões, né, experiências embrionárias, né? Mas as forças de repressão ainda não têm dimensão de que é possível a existência de um poder popular em Volta Redonda. Mas Volta Redonda chegou a ser uma espécie de república sindical socialista. O grau de organização, a experiência embrionária de poder popular, que significa dualidade de poderes. Pô, tem aí você colocar a gente na rua, cantando internacional, governança em assembleias, isso. Antes até de eu ousar falar dessa oportunidade de transformação na ordem capital, estou aquém disso. Eu estou falando de um despertar de uma preocupação junto ao bloco histórico que planejou a transição democrática do Brasil. Porque realmente o que aconteceu em Volta Redonda, eu volto a falar para você, para mim no momento era uma revolução. No momento as pessoas estavam lutando pelo que era correto. Então Volta Redonda era uma demonstração de fuga do planejado pelo Golbery com a abertura lenta, gradual e segura. Volta Redonda fugia do script. Eu estou falando isso porque, quando você decide recorrer ao Florestan Fernandes, quando ele fala sobre a Revolução Burguesa no Brasil, né, ele mostra o quê? Que aqui, por ser um capitalismo dependente, subdesenvolvido, ele tem uma dupla dimensão, né, que é o desenvolvimento desigual no interior do capitalismo brasileiro, né, e a dependência externa, né, a dominação imperialista do capitalismo brasileiro. Então a burguesia brasileira aqui, as burguesias brasileiras, elas não fazem um processo de revolução nacional, né, para enfrentar os outros países, né? Ela se aloca no que é possível na relação com o imperialismo e para isso ela precisa ter uma dominação, que a gente chama de dominação burguesa, que não, se puder ser através de uma democracia liberal, será, se não vai ser ditadura mesmo, e foi ela fez sim. Então, nesse momento aí que planeja-se, né, uma volta para a democracia burguesa, democracia liberal burguesa, que é a democracia pouco participativa, tem uma cidade que não funciona assim. Que as pessoas só falavam em política sem qualquer botequim dentro de Volta Redonda, entendeu? Qualquer boteco, qualquer lugar, dentro de cinema, dentro de tudo, as pessoas estavam falando alguma coisa que ele não falaria jamais se não tivesse tido aquele acontecimento. O fascismo que está entrando, né, que eu pelo menos estou muito assustada com isso, isso tem raízes nessa falta de reparação, nessa falta de se assumir o que está errado por parte do Estado, por parte das Forças Armadas e de pedir perdão. E dessa coisa, então, poder ser virada a página, e nunca é virada, né? A ditadura nunca teve os seus algozes punidos. Isso vai ficando, as coisas vão ficando, e isso é ao longo da história do Brasil. E eu acho que isso, Volta Redonda, é um desses pedaços da história
que esse reparo não veio nem para as famílias dos que foram assassinados. Muito pelo contrário, o seu Fernando Henrique vai e premia o general responsável pelo comando desta operação em Volta Redonda e coloca este homem como comandante do 2º Exército. Eu digo a você, não é possível contar essa história e deixar de lado a importância dos sindicatos metalúrgicos de Volta Redonda. Os sindicatos metalúrgicos de Volta Redonda, que se tenha a crítica qualquer que se possa ter, qualquer crítica que se tenha quanto à vertente que o sindicato metalúrgico assumiu, quanto à postura que o sindicato metalúrgico tem assumido, mas ele é fundamental para a organização dos trabalhadores. A luta, o movimento, os acontecimentos, ele contribui e enriquece a consciência. Enquanto houver fumaça, haverá uma cidade. Enquanto houver uma caldeira, aço, gusa, ferro, haverá pássaro, gente, fagulha e revoarão ecos de resistência. E palavras aladas que fogem indomáveis de gargantas flamejantes, sangue nos olhos e um amor no coração, que não se explica, não se tange e não se cala. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam muitos dias e são muito bons. Há homens que lutam muitos anos e são melhores. Mas os que lutam toda a vida, esses são os imprescindíveis. Bertold Brecht. Companheiro William! Companheiro Valdir! Eu me lembro perfeitamente do que aconteceu. Eles não queriam que a gente tivesse comunicação. Eles não queriam comunicação. Existir uma greve, corações e mentes, com aqueles que impunham o sofrimento e a dor dos nossos irmãos. Uma greve, corações e mentes, deve existir aquilo que ninguém aceita, a opressão. Uma greve, corações e mentes, deve existir a tomada da liberdade do cidadão. Uma greve, corações e mentes, a liberdade da liberdade. Aqui em Volta Redonda, nós sofremos um massacre. Deve existir um massacre. Você sabe disso. Você sabe disso. Independente de quem saiu ganhando no final, nós mostramos e dissemos a eles, né? Deve existir. Nós fazemos revolução. Puderam resistir com todo o sofrimento aquilo que era denominadamente a falta de liberdade, de democracia.